Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci totalmente surdo e totalmente mudo. Quando uma bruxa ela entrou na minha sala, ela veio andando pelo corredor, ela entrou no meu quarto e botou a mão. Quando ela foi botar a mão na minha cabeça, eu... Irmãos, presta atenção nesses dois testemunhos aqui. Assista ele comigo até o final para você ver que testemunho impactante. Depois deixe o seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Vamos ao vídeo. A minha história ela é um pouco intrigante para algumas pessoas. Quando eu conto a minha história, algumas pessoas têm um choque, porque a minha mãe ela acabou se desviando dos caminhos do Senhor. E a minha mãe teve um fato que ela teve 2 filhos, né? 2 filhos gêmeos. E esses filhos, antes de nascer, houve um problema que eles acabaram morrendo dentro do ventre. E ali, minha mãe perdeu esses 2 filhos e o médico disse para ela que se ela tivesse novamente um filho, o filho podia nascer com algum problema de nascença, né? Ou até mesmo morto, como foi os 2 filhos que minha mãe acabou perdendo. Minha mãe ficou muito preocupada, né, com tudo aquilo, mas quando ela me teve, Pedro, ela ficou muito preocupada com o que podia acontecer e até mesmo com o que podia acontecer comigo, como aconteceu com os 2 filhos que ela tinha. Quando isso aconteceu, a minha mãe ficou muito preocupada, só que no meu dia do nascimento, toda mãe sabe que quando a criança nasce, ela chora, ela emite algum som pela boca. O meu caso foi diferente, eu nasci e não chorei. Eu não gritei e da minha boca não se emitiu som algum. A minha mãe achou estranho, perguntou para a enfermeira e falou assim, o meu filho nasceu, mas ele não está emitindo som. Alguma coisa aconteceu. Aí a médica pegou, olhou pra ela e falou assim, olha mãezinha, isso é normal, acontece com algumas crianças e tal. Então eu vou voltar aqui e a senhora volta aqui daqui 15 dias, eu vou fazer os exames, daqui 15 dias a senhora volta e pega o resultado. A minha mãe falou assim, tudo bem. Passou os 15 dias... E minha mãe entrou pelo aquele hospital, passados os 15 dias, e ela saiu com uma notícia que nenhuma mãe queria ouvir. Ela pegou e falou assim, mãezinha, o seu filho nasceu surdo e mudo. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci totalmente surdo e totalmente mudo. Eu nasci com uma deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. Por isso que eu não falava, por isso que eu não ouvia. E o diagnóstico da medicina foi que seria impossível qualquer dia eu falar e ouvir. Porque aos olhos da medicina é algo que não tem cura. Eu não podia usar aparelho, porque aparelho é para aquelas pessoas que têm 1% de audição. Eu tinha 0, não tinha tratamento. O que minha mãe podia fazer era fazer uma escola de Libra para poder se comunicar comigo. A minha mãe, Pedro, ela só sabia se eu estava doente quando eu apontava para a enfermidade. E eu me lembro muito claro disso. Eu sei que tem pessoas que não conseguem se lembrar da sua infância, mas eu lembro muito claro disso. A minha mãe só sabia que se eu estava doente, se eu apontava para dor, chorava. A minha mãe só sabia se eu estava com fome, se eu apontava para comida, sede, qualquer coisa. E minha mãe saiu muito angustiada, né, muito presa àquilo. E eu fiquei assim, dos meus 1 ano até os meus 3 anos de idade. Passei 1 ano, passei 2 anos. Quando foi no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo pela manhã. Isso foi um marco, isso foi uma chamada, isso foi um martelo que Deus bateu do céu. Isso foi algo que Deus moveu e no dia do meu aniversário eu acordei falando e ouvindo. E o que desperta curiosidade é que no dia seguinte eu acordei falando para minha mãe que queria ir para a igreja, sem eu nunca ter visto uma igreja porque minha mãe era de um centro. No 3º dia eu amanheci cantando, sem nunca ter ouvido um louvor evangélico. E eu insisti com a minha mãe por 7 dias. Quando chegou no 7º dia eu convenci minha mãe. Nós fomos para a igreja, lá eu preguei, sem nunca ter pregado. E minha mãe aceitou Jesus e estamos há 11 anos servindo a Deus. Eu já fui muito barrado, porque as pessoas veem um menino, 14 anos, terninho, gravata, chegando na porta da igreja. Aí alguém olha e fala assim, vai sair o quê dali? Porque hoje a gente tá vivendo um mundo de aparência. A pessoa olha e fala assim, vai sair o quê dali? Já chegou o tempo de eu chegar em igreja lotada. Como uma vez eu fui pregar, né? Eu cheguei à igreja lotada, uma igreja muito grande, né? Um templo muito grande. Eu cheguei, assim que eu cheguei, a moça que estava na porta me cumprimentou, cumprimentei ela. Ela pegou e falou assim, você é o pregador da noite? Sou eu mesmo.
Ela me olhou de cima a baixo, de baixo a cima e falou assim, você é o pregador? Aí ela pegou, olhou pra mim e falou assim, rapaz, só se você for de suporte de água pro pregador, porque você não é o pregador. Beleza. Eu falei assim, mas quando eu cheguei lá na frente, eu não sentei no altar, não me conduziram ao altar, não deixaram subir. Sentei sem problema nenhum lá na frente. E o pastor falou no microfone, falou assim, irmãos, hoje a gente não vai ter um pregador, nós não vamos ter um pregador, mas vai dar pra tampar o buraco. Eu subi no altar quebrado, destruído, mas eu ouvi a voz de Deus. E Deus gritou na minha alma. Desde a sua infância eu já lidei como profeta às nações. A passagem de Jeremias. E foi isso que eu preguei. Eu terminei de pregar, eu preguei acho que 15 minutos, porque eu não consegui terminar de pregar. Porque desceu uma glória tão grande. E naquele dia, um homem que estava há 2 anos sem andar. E tem vídeos meus no meu Instagram de paralítico andando, tudo, tá lá. Um homem que estava 2 anos sem andar, quebrou 4 ossos da perna, ele soltou as muletas pros 2 lados do corredor da igreja e saiu correndo. Aquilo Deus tomou a galeria, Deus tomou a nave da igreja. Se eu não tô enganado, foi 36 pessoas batizadas com o Espírito Santo. E eu pregando. Deu 15 minutos, eu dei o microfone na mão, pastor, a igreja pegando fogo. O pastor pegou e falou assim, não, continua. Pegou e falou assim, não, pastor, é pra tampar o buraco. Foi algo que marcou ele, ficou sem reação, púlpito tomado. E eu saí de lá renovado. Toda a palavra que foi lançada quando eu entrei, tudo aquilo que me colocaram pra baixo quando eu entrei, caiu por terra. E Deus fez algo grande. Mas teve uma experiência que eu tive e quando eu falo sobre isso, eu chego até a me arrepiar. Eu fui da Deus Amor, quem não sabe, fui da Deus Amor. As sextas-feiras da Deus Amor, onde eu congregava, eu fazia campanha nas sextas-feiras, né? E sexta-feira na Deus Amor era culto de libertação, né? E esses cultos de libertação, Pedro, eu comandava, orava, fazia oração e tive uma experiência muito pesada. Vou contar aqui. Eu estava em cima do altar, pregando e, de repente, levantei o clamor pra gente orar. Quando eu levantei o clamor, caiu uma moça assim do lado direito da igreja e ela gritou muito alto, muito alto. E as obreiras trouxeram até a frente. E ali ela pegou e falou assim, olha os meus filhos aqui, ó. E ela começou a apontar o dedo pra igreja. Quando ela foi apontando, começou a cair. Plá, 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 plá. Eu contei, caiu 7 pessoas. E os demônios vieram amarrados, como se alguém puxasse por uma corrente. Fizeram um círculo em volta dela. E ali eu já não tava mais no culto. Ali os meus olhos fecharam. Como se tivesse um peso, fechou. Eu entrei como se fosse dentro de uma ala escura, muito escura. E ali eu ouvia grito de pessoas presas, correntes. E eu falo isso pra você com muito temor. Ali eu já não estava. O meu corpo estava no culto, mas o meu espírito já não estava ali. Eu saí do culto como se eu tivesse ido pro lugar que aquela moça estava. Quando eu entrei dentro daquela ala, pessoas se debatiam com corrente nas mãos, corrente nos pés. E eu gritava naquela ala, falei, Senhor, me leva de volta, Senhor, me traz de volta, Senhor, me leva de volta. Eu fiquei ali uns 2 minutos. Quando eu voltei, eu tava no chão, em cima do altar, pastor clamando. Eu levantei, retomei as forças, peguei o microfone, pedi pra igreja levantar a mão. Quando levantou a mão, a moça e as pessoas que estavam em volta dela caiu. Plá! Foi a maior experiência espiritual que eu tive, com libertação. Foi a maior experiência espiritual que eu já tive. Quem tá em casa, o mundo espiritual, ele existe. Pra quem não entende, pra quem não sabe, pra quem não acredita, o mundo espiritual, ele é real. Sim. Teve uma vez que eu estava no meu quarto e eu dormi e tal, só que quando eu tava sonhando com alguma coisa e do nada eu tava em casa. Só que eu fui pra sala, só que eu tava dormindo. Eu apareci na minha sala. Eu vi diante de Deus. Quando uma bruxa ela entrou na minha sala, era o meu. Eu tinha certeza que eu tava dormindo, só que eu tinha certeza que o meu corpo tava na sala. Ela entrou na sala. Ela veio andando pelo corredor, entrou no meu quarto. Eu durmo de porta fechada. Sempre dormi de porta fechada. Mas no meu sonho eu tava com a porta aberta. Ela entrou no meu quarto e botou a mão. Quando ela foi botar a mão na minha cabeça, eu acordei.
E é muito, Nossa. e é muito pesada. Todas as experiências de mundo espiritual que eu tive foi em cima do altar. Todas.